Durante a Segunda Guerra Mundial, um dos momentos mais decisivos que moldaram o destino da humanidade ocorreu não apenas nos campos de batalha, mas também nos laboratórios onde mentes brilhantes se dedicaram a decifrar os códigos inimigos. O enigma que se impôs aos aliados era representado pela máquina de codificação Enigma, utilizada pelas forças armadas da Alemanha nazista. O que parecia ser um sistema seguro de comunicação acabou se tornando o ponto de partida para o desenvolvimento dos primeiros computadores, que revolucionariam a forma como a informação era processada e, por consequência, alterariam o curso da guerra. A Enigma era uma máquina complexa, composta por um conjunto de rotores e cabos que permitiam uma combinação praticamente infinita de possibilidades de codificação. Os operadores alemães utilizavam-na para enviar mensagens criptografadas que pareciam indecifráveis. No entanto, o trabalho de Alan Turing e sua equipe em Bletchley Park, na Inglaterra, desafiou essa aparente invulnerabilidade. Turing, um matemático e lógico, foi fundamental na criação de uma máquina que se tornaria precursora dos computadores modernos, a Bombe. Essa máquina foi projetada para testar rapidamente as combinações de configurações da Enigma, permitindo que os aliados decifrassem as mensagens e obtivessem informações cruciais sobre os planos militares do inimigo. O esforço de decifrar a Enigma não se limitou à criação da Bombe. Turing e seus colegas, como Gordon Welsham e Hugh Alexander, também implementaram uma série de técnicas matemáticas e estatísticas que tornaram o processo de quebra de códigos mais eficiente. O impacto de suas descobertas não foi apenas técnico, mas também psicológico. O fato de que os aliados conseguiram traduzir as comunicações alemãs trouxe uma onda de esperança e motivação para as tropas, que lutavam em condições adversas e enfrentavam um inimigo fortemente armado e bem preparado. Um dos momentos mais significativos em que a decodificação da Enigma teve um impacto direto na guerra foi durante a Batalha do Atlântico. Os submarinos alemães estavam causando grandes perdas aos comboios aliados, e as informações obtidas a partir das mensagens interceptadas permitiram que os aliados previssem e neutralizassem os ataques, salvando inúmeras vidas e suprimentos essenciais. Da mesma forma, durante a invasão da Normandia, o dia D, as informações decifradas ajudaram os aliados a planejar suas manobras e a enganar os alemães sobre o local e o momento do ataque. Além das vitórias táticas, o trabalho em Bletchley Park estabeleceu as bases para a computação moderna. O sucesso na quebra de códigos mostrou o potencial das máquinas para processar informações em uma escala sem precedentes. Após a guerra, muitos dos primeiros computadores, como o Colossus, projetado para quebrar outros códigos, foram desenvolvidos a partir das lições aprendidas durante esses anos cruciais. A computação, que até então era uma ideia distante, começou a tomar forma, e o impacto dessa inovação transcendeu as fronteiras da guerra, influenciando o desenvolvimento tecnológico nas décadas seguintes. A transição do uso de máquinas para o desenvolvimento de computadores mais sofisticados levou a uma revolução na forma como as informações eram manipuladas. O conceito de algoritmos, que já estava sendo explorado por matemáticos, ganhou nova vida com a necessidade urgente de decifrar mensagens. O trabalho de Turing não se limitou apenas à guerra. Ele lançou as bases para a inteligência artificial e a ciência da computação como conhecemos hoje. Sua visão de máquinas capazes de raciocinar e processar informações seria uma semente que germinaria em inovações que moldariam o mundo moderno. O legado dos esforços de decodificação da Enigma é visível em muitas áreas da vida contemporânea, desde a segurança cibernética até a forma como tratamos enormes quantidades de dados. O entendimento da importância da criptografia e da decodificação se tornou fundamental em um mundo cada vez mais interconectado e digital. Assim, a luta travada em Bletchley Park não foi apenas uma batalha de mentes, mas um ponto de virada que definiu o futuro da tecnologia e da comunicação. À medida que os computadores evoluíam, suas aplicações se expandiam para além do campo militar. A lógica e os algoritmos desenvolvidos na década de 1945 começaram a ser aplicados em negócios, ciência, medicina e, eventualmente, na vida cotidiana de bilhões de pessoas. O advento da era digital foi, em muitos aspectos, um reflexo do desejo humano de decifrar, entender e controlar o mundo ao nosso redor. E tudo isso teve suas raízes na batalha silenciosa contra a Enigma. Portanto, ao contemplar o impacto da Segunda Guerra Mundial, é essencial reconhecer que, embora a luta tenha sido travada com armas e estratégias militares, a verdadeira vitória sobre o inimigo também foi conquistada nas páginas da história da matemática e da computação. O enigma que cercava a Enigma não apenas decifrou códigos, ele abriu as portas para uma nova era de conhecimento e tecnologia, mudando para sempre o destino do mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, um dos momentos mais decisivos que moldaram o destino da humanidade ocorreu não apenas nos campos de batalha,
mas também nos laboratórios onde mentes brilhantes se dedicaram a decifrar os códigos inimigos. O enigma que se impôs aos aliados era representado pela máquina de codificação Enigma, utilizada pelas forças armadas da Alemanha nazista. O que parecia ser um sistema seguro de comunicação acabou se tornando o ponto de partida para o desenvolvimento dos primeiros computadores, que revolucionariam a forma como a informação era processada e, por consequência, alterariam o curso da guerra. A Enigma era uma máquina complexa, composta por um conjunto de rotores e cabos que permitiam uma combinação praticamente infinita de possibilidades de codificação. Os operadores alemães utilizavam-na para enviar mensagens criptografadas que pareciam indecifráveis. A segurança da Enigma estava na sua mecânica sofisticada, onde cada letra digitada era transformada em outra letra através de um sistema de rotores que mudava cada nova entrada, criando um código que variava a cada mensagem. No entanto, o trabalho de Alan Turing e sua equipe em Bletchley Park, na Inglaterra, desafiou essa aparente invulnerabilidade. Turing, um matemático e lógico, foi fundamental na criação de uma máquina que se tornaria precursora dos computadores modernos, a Bomb. Essa máquina foi projetada para testar rapidamente as combinações de configurações da Enigma, permitindo que os aliados decifrassem as mensagens e obtivessem informações cruciais sobre os planos militares do inimigo. O esforço de decifrar a Enigma não se limitou à criação da Bomb. Turing e seus colegas, como Gordon Welsham e Hugh Alexander, também implementaram uma série de técnicas matemáticas e estatísticas que tornaram o processo de quebra de códigos mais eficiente. Por exemplo, eles usaram o conceito de crenças de frequência, analisando a frequência das letras e padrões comuns na língua alemã para identificar possíveis mensagens. O impacto de suas descobertas não foi apenas técnico, mas também psicológico. O fato de que os aliados conseguiram traduzir as comunicações alemãs trouxe uma onda de esperança e motivação para as tropas, que lutavam em condições adversas e enfrentavam um inimigo fortemente armado e bem preparado. Um dos momentos mais significativos em que a decodificação da Enigma teve um impacto direto na guerra foi durante a Batalha do Atlântico. Os submarinos alemães, conhecidos como U-Boats, estavam causando grandes perdas aos comboios aliados, atacando navios mercantes e militares. As informações obtidas a partir das mensagens interceptadas permitiram que os aliados previssem e neutralizassem os ataques, salvando inúmeras vidas e suprimentos essenciais. Graças a essas informações, os aliados conseguiram organizar patrulhas e escoltas mais eficazes, reduzindo as perdas e garantindo o transporte de tropas e materiais vitais. Da mesma forma, durante a invasão da Normandia, o dia D, as informações decifradas ajudaram os aliados a planejar suas manobras e a enganar os alemães sobre o local e o momento do ataque, contribuindo para o sucesso dessa operação crucial. Além das vitórias táticas, o trabalho em Bletchley Park estabeleceu as bases para a computação moderna. O sucesso na quebra de códigos mostrou o potencial das máquinas para processar informações em uma escala sem precedentes. Após a guerra, muitos dos primeiros computadores, como o Colossus, projetado para quebrar outros códigos, foram desenvolvidos a partir das lições aprendidas durante esses anos cruciais. O Colossus, por exemplo, foi uma das primeiras máquinas eletrônicas programáveis e foi fundamental para a decodificação das comunicações do exército alemão. A computação, que até então era uma ideia distante, começou a tomar forma, e o impacto dessa inovação transcendeu as fronteiras da guerra, influenciando o desenvolvimento tecnológico nas décadas seguintes. A transição do uso de máquinas para o desenvolvimento de computadores mais sofisticados levou a uma revolução na forma como as informações eram manipuladas. O conceito de algoritmos, que já estava sendo explorado por matemáticos, ganhou nova vida com a necessidade urgente de decifrar mensagens. O trabalho de Turing não se limitou apenas à guerra. Ele lançou as bases para a inteligência artificial e a ciência da computação como conhecemos hoje. Sua visão de máquinas capazes de raciocinar e processar informações seria uma semente que germinaria em inovações que moldariam o mundo moderno, desde os primeiros computadores pessoais até as redes sociais e a internet. O legado dos esforços de decodificação da Enigma é visível em muitas áreas da vida contemporânea, desde a segurança cibernética até a forma como tratamos enormes quantidades de dados. A evolução das técnicas de criptografia e a necessidade de proteção de informações sensíveis tornaram-se fundamentais em um mundo cada vez mais interconectado e digital. Assim, a luta travada em Bletchley Park não foi apenas uma batalha de mentes, mas um ponto de virada que definiu o futuro da tecnologia e da comunicação. À medida que os computadores evoluíam, suas aplicações se expandiam para além do campo militar. A lógica e os algoritmos desenvolvidos na década de 1945 começaram a ser aplicados em negócios, ciência, medicina e, eventualmente, na vida cotidiana de bilhões de pessoas.
O advento da era digital foi, em muitos aspectos, um reflexo do desejo humano de decifrar, entender e controlar o mundo ao nosso redor. A revolução da informação, impulsionada pela necessidade de decifrar códigos durante a guerra, criou um novo paradigma de como a tecnologia poderia ser utilizada para resolver problemas complexos. Portanto, ao contemplar o impacto da Segunda Guerra Mundial, é essencial reconhecer que, embora a luta tenha sido travada com armas e estratégias militares, a verdadeira vitória sobre o inimigo também foi conquistada nas páginas da história da matemática e da computação. O enigma que cercava a Enigma não apenas decifrou códigos, ele abriu as portas para uma nova era de conhecimento e tecnologia, mudando para sempre o destino do mundo. A história de Bletchley Park e das inovações que surgiram desse esforço coletivo nos ensina que a guerra não é apenas uma batalha física, mas também uma luta de inteligência, inovação e resiliência humana.